Voltei, pessoal. Boa noite. Acho que está tendo algum probleminha com a minha colaboradora, com a Francilene, minha convidada de sempre. Se por acaso ela não conseguir entrar, eu vou falar aqui. Oi, Gisele. Tá aguardando aqui a minha convidada de sempre, a Francilene. Nós vamos falar hoje da modelagem da Oprah Winfrey, uma grande apresentadora de TV norte-americana. Eu acho que está tendo algum probleminha com a internet da Francilene, que é a convidada de sempre. Mas, de todo modo, se ela não conseguir entrar ou entrar mais tarde, eu vou iniciar, falar um pouco da Oprah. E depois a gente fala do que a gente traz de mais importantes, que a modelagem nada mais é do que extrair as principais características de uma pessoa que podem servir para a nossa vida. E a gente pode modelar qualquer pessoa. Isso é bom para aumentar o nosso repertório, porque são pessoas que nos inspiram e a gente sempre pode inspirar alguém. Então a gente está fazendo uma modelagem de uma personalidade por semana. E a modelagem dessa semana é da Oprah Winfrey, que é uma apresentadora de TV norte-americana, vencedora de diversos prêmios Emmy por seu programa The Oprah Winfrey Show. Ela é também jornalista, atriz, editora e escritora. Nasceu em Kosciuszko, Mississippi, nos Estados Unidos, em 29 de janeiro de 54. Ela não teve uma infância legal, e eu não sei se acontece com vocês quando vocês leem um livro, veem um filme ou escutam a história de alguém, se vocês se envolvem com aquele universo. Na verdade, gera até um sentimento na gente, pode ser bom, pode ser ruim, porque a gente se envolve com a história do outro, e com a Oprah foi assim também. Ela foi registrada por seu pai e criada pela avó materna, que morava em um sítio na zona rural. E desde cedo ela frequentava a igreja batista e mostrava facilidade em decorar e recitar trechos da Bíblia. E com 6 anos de idade, a sua mãe foi buscá-la, e aí elas foram morar em outro estado. E com 9 anos de idade, ela passou a ser molestada, estuprada por seu tio e por seus primos adolescentes que foram morar lá na sua casa. E, por ser ameaçada, ela não contava para sua mãe. Ela se dedicou aos estudos e com 13 anos, ela passou em um teste e ganhou uma bolsa de estudos para ingressar na High School, que é uma escola pública da cidade de Milwaukee. Não sei nem falar. Mas, enfim, ela fugiu de casa, foi morar na casa de uma amiga ao concluir o seu ensino fundamental. Com 14 anos, ela ficou grávida do seu primeiro namorado, que a abandonou, e o seu filho nasceu prematuro e não sobreviveu. Em uma outra pesquisa que eu fiz, ela conta que ela foi expulsa depois de descoberta a gravidez. E aí Oprah foi morar com seu pai no Tennessee, e voltou a estudar quando mostrou habilidades com a oratória e também para recitação dramática. Ela foi considerada a aluna mais popular de sua escola, e apesar da vida difícil, ela começou a ter seus talentos de comunicação reconhecidos quando ganhou o concurso de locução na Universidade Estadual do Tennessee, onde estudava comunicação e artes cênicas. E um pouco da sua carreira de apresentadora, ela começou sua carreira como âncora num telejornal local em Nashville.
E em Baltimore, ela trabalhou no programa de entrevistas People Are Talking, em 1978. E em 1993, ela se mudou para Chicago e no ano seguinte ela liderou o talk show AM Chicago e logo conseguiu elevá-lo ao topo dos programas do canal WLS TV. Em 1986, o programa ele foi estendido para 1 hora de duração, com o nome de Oprah Winfrey Show. E o programa de entrevistas ele marcou época e consagrou Oprah, que conquistou vários prêmios Emmy. Durante 25 anos, ela entrevistou diversas personalidades. Oi, Francilene, continuei. Entrou a Francilene, a nossa convidada. Vou chamá-la aqui. Vamos entrar aqui com a Francilene. Que susto que você me deu, pelo amor de Deus. Deixa eu lhe contar. Estávamos sem energia elétrica desde a tarde. Nossa. Aí acabou de chegar, então a cidade toda estava sem energia elétrica, estava fazendo um reparo, alguma coisa da companhia, e nós estávamos sem energia elétrica aqui a tarde inteira. Nossa Senhora, mas aí, Francilene, eu cheguei a entrar, depois achei que era algum probleminha na internet, como a gente teve da outra vez, saí, expliquei para o pessoal, entrei de novo, iniciei falando um pouco da biografia dela, porque eu achei que eu fosse dar seguimento sozinha. E aí eu tô na parte de falar da carreira dela, para a gente entrar depois já nas frases de impacto da Oprah. Mas não tem problema nenhum. Eu aqui super preocupada, porque não tinha nem como eu te avisar, sem internet, sem telefone, sem nada. Estávamos mas super off. Então, não, eu imaginei isso, tanto que eu avisei ao pessoal e continuei. E aí, como eu não tinha como confirmar, né? Eu falei, eu vou dar início, se por acaso acontecer algo, ela entra aí no meio, não tem problema, seria a minha primeira live sozinha. A gente tem que improvisar, não é? O que a gente tem que fazer nas atividades, não é isso? Não pode parar. Pois é, não pode parar. É verdade. E aí, eu estava aqui na parte da carreira dela, que durante 25 anos ela entrevistou diversas personalidades, entre elas Barack Obama, Rihanna, Beyoncé, Michael Jackson, que inclusive naquela época era impossível, mas foi ao ar, ao vivo, na mansão do cantor, quando 600 milhões de espectadores assistiram à entrevista. E ela também atuou pela primeira vez no cinema em 1985, no filme de Steven Spielberg, A Cor Púrpura. No ano seguinte, ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, mas ela perdeu para Angélica Houston. E ela também teve outras atuações em 86, em 97, em 98, em 2007, em 2013, entre outras. Também ela, em relação ela foi editora e escritora, ela é dona, né, de 2 revistas com sucesso considerado no mercado de femininas, extremamente lucrativas até os dias de hoje. E também escreveu alguns livros, né, 5 livros, todos foram best-sellers. E em relação à vida pessoal, ela teve alguns namorados, mas ela iniciou um relacionamento com um empresário em 1986. E no mesmo ano eles foram morar juntos e vivem até hoje uma união estável. É interessante que quando perguntam a ela quem ela é, ela fica um pouco perplexa em relação a quando perguntam a ela qual a sua ocupação. Porque ela disse que ser capaz de responder quem você é o mais importante passo da sua jornada. Então, quem eu sou e o que eu quero, isso precisa estar na ponta da língua. Então, ela
disse que, em relação à ocupação dela, que ela é uma empresária, mas mais do que uma empresária, ela é uma empreendedora, e ela é mais que uma empreendedora, que, na verdade, ela odeia isso. Que, para falar a verdade, ela deixa isso em branco, que eles que respondam se eles quiserem. E, na verdade, ela também não quer saber dos papéis que ela desempenha. Ela quer saber quem ela é, e ela diz: eu sou filha de Deus. Eu sou o que nasce de tudo que sou. Eu sou um ser espiritual tendo uma experiência humana, como já dizia Pierre Ricardin. E ela diz: eu venho seguindo o sopro dos meus ancestrais e, mais do que isso, eu venho seguindo o sopro dos anjos. E entendendo que eu estou conectada com a fonte de tudo que é possível, então tudo é possível para mim. Isso é quem eu sou. E o que eu quero? O que eu quero cumprir a mais verdadeira expressão de mim mesma como ser humano. Eu não quero apenas ser bem-sucedida, ser uma marca ou deixar um legado. Eu quero cumprir a promessa que o Criador sonhou, quando sonhou as células que me compuseram. Então, mais do que isso, ela diz que nós temos que ter uma direção para seguir. Nós temos que estar no banco do motorista de nossa vida e encontrar um caminho de que todos nós temos um paradigma de serviço. E as frases dela que também me chamaram a atenção foram: ela diz em relação à filosofia de vida que a minha filosofia de vida é que não só você é responsável pela sua vida, como também dá o seu melhor nesse momento, o colocará numa melhor posição para o próximo momento. Então, nós temos que fazer agora o que nós queremos escolher no futuro. Começar agora também. E também não podemos nos tornar aquilo que precisamos ser enquanto permanecermos o que somos. É como a gente querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Isso não é possível. E ela fala em relação à gratidão, ser grato pelo que tem. Seja grato pelo que você tem. Você acabará tendo mais. E se você não se conectar, ou se você não se concentrar no que você não tem, você nunca vai achar que você tem o suficiente. Porque ela diz que a coisa mais simples que você pode fazer para mudar a sua vida hoje seria começar a ser grato pelo que você tem agora. E que quanto mais grato você é, mais você ganha. E sorte, nós já falamos disso aqui em outro momento, através de outras modelagens. Sorte é estar pronto quando a oportunidade vem. Porque sim, a sorte te encontra no caminho. E é quando na modelagem da semana anterior, a gente aprendeu que a gente pede as oportunidades, mas quando ela chega, a gente dispensa, porque ela sempre vem em forma de trabalho e a gente não entende isso. Então, se a gente não se prepara até a oportunidade chegar, quando ela chegar, a gente não vai estar preparado e a gente não vai entender o que é isso. Então, a sorte, ela te encontra no caminho. É simples assim. Enquanto isso se prepara, porque até chegar lá existe esse preparo e existe um processo pelo qual a gente não quer passar. A gente quer pular etapas. E por fim, quando você subestima o que você faz, certamente o mundo irá subestimar quem você é. Então, tudo começa por você. É isso, Francilene. Vou deixar você trazer para nós mais um pouco da Oprah. Uma grande mulher
E aí a gente finaliza depois ao nosso modo de sempre. A palavra está com você. Então, gente, eu achei que hoje eu não estaria aqui, porque a promessa era que a energia chegasse às 8h30 da noite. E eu ligada, de repente eu digo, a Deise já está lá e não tem nem como avisar, mas graças a Deus deu certo, né? E é interessante, eu vi alguns vídeos dela e a história dela é algo, sabe, espetacular. Como foi a infância os acontecimentos e ela não se deteve nisso, né? Ela deu essa volta por cima, a famosa volta por cima. Porque, na verdade, ela não se vitimou, ela não parou. Ela não se conteve em ser só aquilo que ela era à vista das pessoas, mas ela buscou dentro essa força e conseguiu, né, superar. Eu não sei se tu falaste do início lá na história, não vi, mas como ela foi uma superação, né, o que ela passou na infância, na adolescência. E ela diz que o ato mais corajoso que todos nós devemos ter é abandonar nossa história e passado, para que possamos viver nossos sonhos. Abandonar no sentido de não ficar preso, se vitimando, dizendo que a culpa de eu não ser isso é do que me aconteceu. Então, é um ato corajoso, abandonar o passado. Pegar ele apenas para ter como experiência, para não fazer o que foi feito, que não deu certo, mas não para ficar preso, se vitimando, sofrendo pelo que aconteceu, né? E é muito interessante isso. Se você quiser viver os seus sonhos, quiser crescer, é preciso abandonar aquilo que te aconteceu e não ficar culpando ninguém, nem pessoas, nem a você mesmo, mas seguir adiante, ver que não tem mais como rever, voltar atrás. O que foi, já aconteceu. E ela diz também que o maior segredo da vida é que não há grandes segredos na vida. Qualquer que seja o seu objetivo, você pode conquistá-lo se estiver disposto a trabalhar. Você estiver disposto a olhar para frente, estiver disposto a enfrentar os obstáculos, a vida não tem tanto segredo assim. E ela diz também que excelência é o melhor impedimento para o fracasso, né? Então, a pessoa fazer as coisas com excelência é o maior impedimento para o racismo, para tanta coisa que as pessoas se vitimam hoje, o sexismo, essas coisas todas que, porque mulher é mais perseguida, porque mulher não tem direito, porque homem é isso, porque é aquilo. Então, é fazer aquilo que você sabe fazer, faça com excelência. Porque ela tinha tudo para dar errado, né? Tinha tudo para não ser nem quem que ia saber dela se ela não tivesse feito com excelência aquilo que tinha dentro no coração dela que ela queria fazer, né? E ela foi e cresceu. Porque você não pode estar subestimando o que você faz, porque se você subestima o que você faz, as pessoas também vão subestimar você. Então, é preciso realmente acreditar em quem você é. Isso que você falou dela aí, de quem ela é, a resposta que ela tem, de quem ela é, isso aí é maravilhoso, a pessoa ter dentro essa clareza de quem ela é, de quem a fez, qual o poder que ela tem apoiado nesse que a fez, né? Então, a pessoa ter essa certeza de quem ela é tudo na vida, porque hoje o mundo vive essa crise de identidade, ninguém sabe mais quem é, quem eu sou, quem sou eu, para que eu vivo? Então, as pessoas se perguntam e às vezes não têm a resposta. E por isso que sofrem tanto, por isso que se vitimam tanto, né? Porque, na verdade, não sabem quem elas são. E ela fala que você pode ter tudo, só não pode ter tudo de uma só vez. Porque quando as pessoas querem demais, querem logo, querem para ontem e acabam desistindo porque é um processo. As coisas você pode ter tudo, mas não tudo de uma vez, como você quer, da hora que você quer. É preciso trilhar um caminho, é preciso enfrentar o processo de possuir as coisas, de crescer. O crescimento, ele é um processo. Não é algo que você estala os dedos e já acontece. Quando você vê que tem alguém que deu certo, você acha que ele pulou do 0 para o 10, e na verdade tem todo um caminho, né? E essa questão, ela convida essa questão da integridade, que a integridade de verdade é fazer a coisa certa, sabendo que ninguém vai saber se você fez isso ou não. Então,
O íntegro é aquele que faz, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo que ninguém esteja vendo. Não precisa as pessoas saber que você fez a coisa certa ou não. E às vezes muitos estão inquietos por isso, porque eles querem recompensa imediata, querem elogios imediatos, querem serem vistos imediatamente. E é fazendo coisas, ali no segredo, ali só você com a sua consciência. Isso te faz ser íntegro, isso é ser íntegro de verdade. É fazer aquilo quando ninguém vai saber que você fez, né? E é muito interessante. Ela fala também, uma das coisas mais difíceis da vida é aprender quais pontes você deve cruzar e quais você deve queimar. Então, é difícil saber às vezes, né? Ainda mais com a nossa pouca sabedoria, com o nosso pouco repertório de experiências. Às vezes nós não sabemos qual a ponte nós devemos cortar, queimar, qual nós devemos atravessar. Então, isso não é tão fácil de saber. Mas no processo, trilhando os caminhos da sabedoria, aos poucos a gente vai encontrando essa saída, vai sabendo o que deve deixar para trás, o que deve permanecer na nossa vida. E é muito importante isso, saber transformar as feridas em sabedoria, saber transformar aquilo que nos aconteceu em sabedoria, para que a gente, no decorrer da vida, você vai sabendo quais caminhos trilhar, quais coisas abandonar. É a partir das feridas, é a partir dos acontecimentos da nossa vida que nós vamos ganhando experiências para tomar decisões. E a história dela é muito interessante porque ela pegou as feridas dela e transformou essas feridas em sabedoria. Ela não ficou lá ferida. E diz que as nossas feridas curadas, ela é remédio para outras pessoas, né? Então, se as pessoas soubessem o quanto é importante você curar a sua ferida e usar essa ferida para sarar a ferida de outros, eu acho que a gente não ficaria tanto tempo calada, tanto tempo sem reagir diante daquilo que nós já experimentamos, dividir com outras pessoas, porque certamente salvará muita gente a nossa ferida curada. Salvará pessoas que têm a mesma ferida, que talvez não está encontrando a saída. E transformar essas feridas em sabedoria para ajudar outros, para ajudar outras pessoas a sair da sua dor também, que talvez está ali parado nessa dor, olhando para si, olhando para essa dor e vivendo essa autopunição, não sei, ou algo do tipo do vitimismo. Mas não, quando vê que alguém superou, que alguém usou dessas feridas e transformou em sabedoria, muitas pessoas também conseguem sair, né? Porque ela diz que eu tenho certeza que o que focamos é no que nos tornamos. Aquilo que nós focamos é no que nós nos tornamos. Por isso, transforme-se na mudança que você deseja ver. Ela diz que ela baseia a vida dela nessas palavras. Não focar naquilo que eu não quero, focar naquilo que eu quero me tornar. Eu quero me tornar nisso, eu vou focar nisso. Então, nós focamos, naquilo que nós focamos, nós nos tornamos. E que possamos transformar nos transformar naquilo que nós desejamos ser. Então, é importante isso. Focar em coisas que nos levam, que nos elevam, não coisas que nos paralisam, né? Em coisas que eu não queria que acontecesse, eu fico ali focado, né? É por isso que tem tantas pessoas ansiosas, pessoas vivendo essa questão da ansiedade, às vezes não sabem muito bem o porquê, né? Então aí vivendo essa ansiedade porque estão focando em coisas que não querem para si, ficam preocupados com medo que aconteça, em vez de focar na mudança que você queria que fosse para a sua vida e buscar fazer diferente também. Focar e buscar fazer, buscar transformar a sua vida, que com certeza você se tornará uma pessoa melhor a cada dia. E ela foi estudante de escolas, né, que ela disse que quem diria que ela estaria onde ela está hoje, né, porque ela não focou nos problemas, mas ela focou naquilo que ela queria se transformar, naquilo que queimava dentro do coração dela, e por isso que ela venceu.
E mais uma, só para finalizar aqui, ela diz que o rótulo que outras pessoas chamam de falha, eu aprendi que é apenas a maneira de Deus apontando-lhe uma nova direção. Né? Então, Deus aponta as direções e é preciso ter esse olhar atento, é preciso ter esse olhar, esse ouvido aberto para entender qual a direção que Deus tem nos apontado através das falhas, das dificuldades que acontecerão na nossa vida. Ele está apontando, é uma maneira dele apontar uma nova direção para a nossa vida. Porque às vezes nós levamos a nossa vida de uma maneira ali, mais ou menos, e está tudo muito bem, e aí a nossa vida não muda, nem vai para frente, nem para trás. E às vezes vem um acontecimento para nos mostrar, sai daí, sai dessa inércia, sai dessa lentidão que tu está vivendo, a direção é outra, segue aqui, te esperta, e às vezes Deus usa dessas maneiras de nos dar uma nova direção, às vezes não entendemos muito bem, mas às vezes é preciso ser sacudido para poder traçar uma nova rota na nossa vida. Então é isso, Deise, é muitos códigos, assim, não dá pra gente falar, como sempre, né, não vamos nos estender muito. Quem quiser depois pesquisar sobre ela, tu fala o nome, porque... Ópera. É um nome difícil, eu no início para falar nome de cidade, eu gaguejei, tá tudo certo. Ópera Winfrey. É difícil pra gente, né? Mas, enfim, a história dela é incrível. Eu falei no início, Francilene, que eu não sei se acontece com você ou com vocês que estão assistindo. Quando a gente lê um livro, quando a gente assiste a um filme, quando a gente vê algo, eu não sei se com você é assim, mas você passa a viver aquele universo e de algum modo gera um sentimento em você. Pode ser bom, pode ser ruim. Foi um pouco o que aconteceu com ela, principalmente na infância, quando ela, com 9 anos de idade, a partir de 9 anos de idade, foi estuprada insistentemente por 5 anos pelo tio, pelos primos. E ela ressignificar esse ponto e transformar toda a história dela na mulher que ela é hoje, sinceramente, a história de Oprah mostra como uma mulher pode superar todas as adversidades da vida, os preconceitos, os abusos, e ainda assim alcançar o patamar de enorme sucesso e inspirar milhões de mulheres de todo o mundo. Ela é uma das personalidades mais influentes de todo o mundo. E a sua história é uma grande lição para toda e qualquer pessoa que deseja empreender e superar os desafios da vida. Ela, além de ser uma das mulheres mais influentes de todo o mundo, é uma das 70 mulheres mais poderosas do mundo, eleita pela revista Forbes, e estando em 6º lugar entre as 25 mulheres mais ricas dos Estados Unidos, sendo a única negra na lista. Além disso, foi a primeira personalidade negra a se tornar bilionária. Ela já doou mais de 425 milhões de dólares para diversas instituições de caridade e programas de assistências pelo mundo, inclusive até em função do que ela viveu, né, de crianças que foram abusadas e tudo. Então, ela é um grande exemplo. Quando ela fala de você dar o melhor nesse momento, e isso o colocará numa melhor posição para o próximo momento, me lembra muito uma frase do Mário Cortella, quando ele diz que a vida é curta, mas não pode ser medíocre. Nós temos a tendência de ser medianos. Então ele fala de capricho. Capricho é você ser... capricho é você ser melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para ser melhor ainda. Então, é aquela questão de você querer viver de condições e não de decisões. Ela transformou esse limão numa limonada. Porque, se você for pensar, tinha tudo para dar errado. Mas ela tinha, talvez, uma base espiritual muito forte. Porque desde criança, apesar dela viver numa área rural, ela via da estrada a igreja que ela frequentava. Então, ela foi uma mulher incrível. E eu aconselho vocês a pesquisarem
são pessoas em quem a gente deve se inspirar, por isso é a modelagem. E a gente deve modelar sempre, se a gente quiser ser melhor, se a gente quiser aumentar o nosso repertório. E isso é todo dia um pouquinho, né? Então, é isso, Francilene. Eu estou adorando essas modelagens, isso tem contribuído todos os dias para a gente entender o que de fato é ser grato, como ela fala, que você tem que ser grato pelo que você tem e não se concentrar naquilo que você não tem. E quando você é grato pelo que tem, você sempre vai ter mais. Isso é maravilhoso quando você coloca em prática, porque a gente tem uma tendência sobremaneira de só reclamar. Se você vai lavar um prato, você, putz, tem coisa para lavar. Não, agradeça porque você tem coisa para lavar. Porque se você sujou, foi porque você pôde usar, você pôde comer, você pôde ter. Então, se a gente transformar esses pequenos maus hábitos, certamente que eles se transformarão em coisas grandiosas e a gente terá resultados que a gente nem vai acreditar. Então, a gente realmente se ressignificar. Você vê, ela teve grandes adversidades. E hoje a gente tem um exemplo banal de uma situação que iniciou, que a gente vem fazendo as lives sempre juntas. E hoje eu pensei, vou fazer a minha primeira live sozinha. E eu pensei, tá tudo certo. O que é isso depois de uma modelagem dessa? Aí eu, vou fazer minha primeira live, tá tudo certo. Depois eu vou contar para a Francilene como foi a minha experiência. E aí, tudo certo. Por quê? Porque a gente tem que se mover. A gente tem que se movimentar. E é nesse mover que Deus age. É maravilhoso. Hoje eu tive um primeiro micro resultado, Francilene. Posso falar isso para você? Então, gente, é maravilhoso modelar. É maravilhoso ter pessoas em quem nós podemos nos inspirar, porque nós também podemos ser inspiração para a vida de alguém. Então, eu deixo para vocês um pouquinho dessa história. Depois vocês assistem desde o início. Eu vou colocar lá no YouTube. Eu vou deixar o link nos stories. E vocês podem ver desde o início a nossa live de hoje. Uma mulher grandiosa. Para o meio da mulher, então, é uma grande inspiração. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada mais uma vez, Francilene. E aí a gente vai se comunicando aí através de outras plataformas. Ok? Boa noite a todos vocês. Obrigada a todos. Um mini coração e um grande beijo. Obrigada, Deise, mais uma vez. Que bom que deu certo. Eu cortei o teu barato de fazer a live sozinha. Mas foi muito bom. E só para finalizar, é verdade. Só para finalizar, eu vou falar a última frase dela aqui, que a maior descoberta de todos os tempos é que uma pessoa pode mudar, simplesmente mudando de atitude. Então, que mudemos de atitude, as nossas atitudes que têm nos magoado os outros, então que mudemos de atitude, todos os dias um pouquinho, que isso vai fazer com que nós nos transformemos em outras pessoas. Nisso que tu falaste, lavar o prato reclamando, parar de reclamar, agradecer pela possibilidade de poder lavar. Às vezes a gente reclama da bagunça dos filhos, por que não agradecer pelo fato deles existirem, deles estarem bem, com saúde? Quantos estão internados, as mães lá, a casa está organizada, mas os filhos estão internados, estão ali. E quantas vezes a gente reclama por bobagens e esquece de agradecer o que está por trás de todas as coisas. E mudando esses hábitos de reclamar, passando a agradecer, certamente nos tornaremos em uma nova pessoa, em uma pessoa diferente. Transformadas, não só mudadas, mas transformadas de fato, em pessoas agradecidas, que olha o lado bom das coisas, né? Somos criaturas insatisfeitas naturalmente, mas que possamos buscar essa satisfação nas coisas, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, da nossa família que nos acontece. Então, obrigada a todos, que Deus possa abençoar cada um, nos dê discernimento todos os dias, que possamos também
ter essa coragem de buscar crescer como pessoa espiritualmente, fisicamente, em todos os aspectos da nossa vida, temos a chance de crescer. Apoiados em Deus, naquele que nos fez, é possível a gente crescer todos os dias um pouquinho. Não querer se transformar logo em grande da noite para o dia, mas crescer aos poucos, todos os dias melhorar, mudar, mudança de hábitos, mudança de comportamentos, mudança de atitude nos fará pessoas grandes, pouco a pouco. Então, a todos, muito obrigada. E depois a gente vai colocar para quem quiser assistir a live inteira também. Sinta-se à vontade. Beijo grande. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, gente.